conceito Agile, você tem que minimamente avaliar qual é o nível aceitável de falha, tá? Então, assim, quais são as consequências dessa tomada de decisão? O que exatamente isso pode impactar? Quais são as falhas que eu não posso assumir nesse momento que vão ter consequências maiores lá na frente? Então, quando você está assumindo riscos, você também tem que entender qual que é a zona aceitável de falhas, porque os erros vão acontecer, inclusive nesse conceito de agilidade, você tem que saber lidar com as frustrações dos erros, porque a ideia é justamente essa. Quanto mais ágil você aplica, né, ou quanto mais ágil você toma decisões, maior o risco que você assume e com certeza, né, maior os erros que você vai cometer, né, porque se você, até existe uma frase que assim, só vai saber se você se arriscar, você só vai saber se você se expor, e com os erros você tem a capacidade de assumir esse risco, de aprender com esse erro, e aí você vai melhorando cada vez mais. Então eu tô chegando um pouquinho no conceito de agilidade, através dessa fonte, que é a Columbia Business School, que inclusive é um conceito bem recente, é um conceito de 2019. E um outro ponto importante no conceito de agilidade, além da questão de você buscar as oportunidades, de você realmente assumir riscos, de você buscar também quais são os níveis aceitáveis de erro que você pode atingir, é também a capacidade de você perseguir constantemente, né, os inibidores dessa agilidade. Então, assim, dentro de uma empresa e trazendo para esse conceito da tomada de decisão dentro de uma empresa, o quanto que você está atento para que você diminua cada vez mais processos, SLAs, o tempo de resposta, tudo aquilo, burocracia, tudo aquilo que vai impedir a tua agilidade, o teu dia a dia na tomada de decisão. Tá? Eu tô falando muito em torno da tomada de decisão, mas da execução em si, da operação em si. Então, o quanto mais você adota essa postura, essa abordagem ágil, você tem que ter ciência disso tudo, tá? E aí eu estava fazendo essa pergunta há pouco tempo, né? A partir do momento em que você assume essa abordagem, porque é um mindset que você tem que mudar, então a partir do momento que você assume um mindset ágil no seu dia a dia, o que então você muda no seu comportamento? Você tem que lidar com uma série de competências nesse sentido. Você tem que saber desenvolver a habilidade de lidar sob pressão, você tem que desenvolver a capacidade de saber assumir os erros, de saber aprender com os erros, porque o quanto mais você se expõe, o quanto mais você corre riscos e o quanto mais você acaba errando, você tem que ser ágil no sentido de identificar aquilo que você errou e você poder rapidamente aprender e aplicar novamente. Inclusive até a Regina que está aí conosco, ela é da Crescimento, uma das fontes que eu bebi, né, para poder também estar aí buscando constante aprendizagem, constante leitura sobre o termo, foi através de uma palestra que eu assisti lá na Manhã com RH. Bom, então eu estou trazendo para vocês uma abordagem primeiro do que é ser ágil, do que é o mindset ágil. E isso pode ser aplicado em qualquer âmbito, em qualquer atividade profissional. E o ponto que de repente foi o boom do porquê que o RH passou a entender que ele precisava assumir esse mindset ágil é porque ele está intimamente ligado ao comportamento das pessoas e à cultura da empresa. Então, por muitos anos, a área inclusive de TI, algumas áreas tentaram implementar a abordagem, a metodologia Agile, né, que é o correto, Agile. Você não consegue mudar toda uma cultura se o RH
que é justamente o setor que vai cuidar do comportamento, que vai cuidar do desenvolvimento das pessoas, não tiver envolvido nisso. Então, principalmente quando a gente fala de mindset ágil, a gente está falando do modo de ver as coisas, o modo de encarar os erros, o modo de assumir riscos e o modo de trabalhar onde você passa a ter estruturas mais horizontais, as pessoas participam mais das tomadas de decisão. A gente está falando de autorresponsabilização, a gente está falando de uma série de mudanças de comportamento que é fundamental que o RH esteja envolvido nesse processo para que ele possa influenciar nessa mudança. Então, quando a gente fala do RH ágil, primeiro o RH tem que entender o porquê, o que é essa nova abordagem, o que é esse mindset, mudar a forma, realmente até a gente vai falar, né, dos subsistemas, o que isso impacta no RH, porque a gente está falando de burocracia, a gente está falando de processos, o quanto que isso, e não é só o fazer rápido, mas é o quanto que você entrega valor com maior frequência, como que você se planeja, como que você entrega e opera as suas atividades dentro de uma empresa, tá? O pessoal tá chegando, tô iniciando aí falando um pouco do conceito de Agile, o que significa, o que isso impacta em uma empresa, tá? E aí quando a gente fala também um outro conceito que está muito envolvido que é uma série de ferramentas que a gente tem observado e não é modismo, tudo isso se conversa também, né? O modismo é você simplesmente só ouvir falar e não compreender, não absorver, não aplicar, não entender o quanto que você vai adaptar dentro da tua realidade. Isso é você seguir moda. A partir do momento que tem tanta gente falando, deixa eu entender o que está acontecendo, deixa eu estudar, deixa eu compreender como que eu posso aplicar e se eu consigo aplicar no meu contexto nesse momento. É esse o ponto que eu vivo sempre alertando aos profissionais de recursos humanos, né? Principalmente porque a gente está falando de cultura, de mudança de comportamento. Então, antes de pensar em qualquer mudança de abordagem, mudança de forma de trabalhar, é você ter esse olhar para si, para o outro e para a cultura organizacional, tá? E aí, eu estava falando de modismos porque o conceito de Agile está também muito ligado a abordagem, porque não é uma metodologia, mas é uma abordagem do Design Thinking, que é justamente semana que vem, na live da próxima semana, eu já tinha sugerido dentro da minha programação, antes de pensar nessa semana aí do HR Quick Talks, mas eu já tinha planejado para o mês de março, antes de qualquer notícia, antes de saber tudo isso e sem prever justamente que isso tudo ia acontecer, eu já tinha previsto o convite da Elisete Faza, que vai estar comigo na quarta-feira que vem para falar sobre Design Thinking. E o que o Design Thinking ele está crescendo tanto, por que é tão importante, por que as pessoas têm trazido para o seu dia a dia? Porque é justamente uma nova forma de olhar o seu negócio, a sua atividade, o seu processo, sob a perspectiva do cliente. Você passa a criar os seus serviços, criar os seus produtos sob a perspectiva do cliente. E o que isso muda, né? Por que isso impactou tanto os negócios e os modelos de negócio? Por isso que está intimamente ligado ao Business Canvas Model, a uma série de nomes que foram surgindo. E o que eu estou querendo trazer nessa live é juntar tudo isso para que faça sentido para vocês, tá? Para quem nunca ouviu falar, para quem está compreendendo agora, né? Tem aí a Karen chegando também, então para que vocês possam compreender o contexto, tá? Então, quando a gente fala de Design Thinking, a gente está trazendo a perspectiva onde eu vou criar um produto a partir da demanda, a partir da escuta do meu cliente. O que antigamente acontecia? Eu criava um produto e assim, as pessoas que tinham que consumir e entender que aquilo era o que elas precisavam. Inclusive até o marketing era muito voltado para isso. Se vocês lembram, se vocês
vão lembrar, antigamente, né, as propagandas, inclusive, elas eram muito voltadas para isso, para fomentar que as pessoas acreditassem que elas precisavam daquilo. Então, era um compre batom, né, eu quero a minha Caloi, né, era muito voltado nesse marketing de que as pessoas elas tinham que receber e ter aquele produto para elas, que elas precisavam daquilo. O que muda na abordagem e mudou muito o marketing, mudou muito a forma de oferecer serviços? Porque você primeiro entende e escuta o que o cliente deseja. E aí, se vocês perceberem, mudou muito as relações dos negócios, das pessoas, dos serviços com os clientes. Os clientes passaram realmente, de fato, a assumir um papel central nisso tudo, porque eu vou entender o que esse meu cliente gosta. E olha como é que está tudo conectado. É aí que entra a análise de dados, né, que eu falei inclusive essa semana, onde eu vou analisar os dados do meu cliente, qual que é esse perfil, o que ele gosta, o que ele consome, quais são as dores desse meu cliente, o que ele realmente tem de dificuldade, para que então eu possa ofertar um produto, um serviço para ele que faça sentido e que vá sanar esses problemas que ele tem. Então, o conceito, quando a gente traz de Design Thinking, é colocar o cliente no centro, entregar valor para ele, para que ele entenda que aquilo vai resolver um problema dele. Olha como é que a abordagem mudou completamente. Mas, Karina, o que isso tem a ver com o ágil, com o agile? Justamente, a partir do momento que a gente está falando que muda o seu formato de entrega, que muda o seu planejamento, você coloca o cliente em primeiro lugar. Então, até a forma de entregar, a forma de planejar, a Ana que acabou de chegar aqui, né? A Ana ontem estava comigo na live, né, sobre RH Business Partner, e a gente estava falando justamente dessa questão de você mostrar valor para a pessoa, né, para no caso os líderes que o RH Business Partner ele atende dentro de uma organização. Então esse conceito de você planejar, a forma como você estrutura os seus processos eram até então muito voltados sob a perspectiva do RH. O RH ou qualquer profissional, eu tenho o saber, eu sei, eu sou um especialista, eu sei como que funciona e eu vou te entregar um produto ou um programa, quando a gente fala de RH, um programa de desenvolvimento, um treinamento, um processo de avaliação de desempenho, então uma mudança de salário, um pacote de benefícios. Então tudo isso é voltado para que o cliente entenda que eu sei o que é melhor para ele. O que muda na hora que a gente está falando de RH ágil, junto com tudo isso que eu estou falando para vocês? E está tudo conectado. People Analytics, Design Thinking no RH, né, toda essa parte, né, da abordagem onde eu coloco o cliente e eu penso na experiência do cliente, né, o quanto que eu vou agregar valor para ele. Então muda a forma que eu vou entregar. Então, até então, eu fazia um longo planejamento, e até a Ana deu esse exemplo, né, ontem, na nossa live. Eu faço planejamentos longos, demorados, onde eu vou planejar aí 10 anos de como que vai ficar o negócio. E, gente, quem planejou em janeiro, chegou março, já tomou uma pernada, né? Porque quem ia imaginar que ia chegar coronavírus? Quem ia imaginar que a economia, todo mundo otimista, que a economia estava mudando, estava melhorando, e aí de repente todo mundo foi pego de surpresa. Até a Lilian Sanches, que é minha parceira, ela falou, olha, o tsunami está aí no nosso quintal, né? Então, quando a gente fala sobre essa capacidade de você entregar com menos planejamento, tá? Então, assim, você não leva tanto tempo planejando. Você pensa de forma mais rápida em entregas onde elas vão ser mais frequentes, tá? Então, o modelo de entrega, onde eu levava muito tempo planejando e eu diminuía o máximo do risco possível e eu entregava depois de um período, isso não existe mais. Então, quando a gente está falando do modelo de RH ágil,
O que a gente está falando, pegando o exemplo, por exemplo, dos programas de desenvolvimento de liderança, tá? Que era algo que eu lembro que eu às vezes ficava um ano para desenhar, aí leva para uma aprovação, aí leva para um piloto específico, e aí eu tento fazer, aí depois eu lanço a comunicação. Quando eu vejo, eu perdi o timing. As pessoas já não estão mais lá, eu não consegui reter, eu não consegui desenvolver. Os líderes já estão promovidos nessa função enquanto líderes. Então, gente, quando a gente traz para o RH esse conceito de Agile, eu estou falando da entrega em formato cascata, né? Que é esse até um termo também muito utilizado. O que significa? Ao invés dessa curva que eu demoro no planejamento, diminuo o máximo de risco e eu entrego depois de um período já um trabalho super robusto, eu penso em algo mais pontual. Então até a ideia do piloto é super bom, né? É super bacana, porque eu vou em formato de ondas, né? Então até algumas empresas já usavam isso. Então eu vou, primeira onda do programa, então eu entreguei aqui para essa equipe. Aí eu vi que não deu certo tal ação, então eu volto, eu corrijo, eu aprendo com aquilo e já entrego para uma outra equipe de um outro formato. Então eu vou lá, eu entendo o que o cliente quer. Ah, eles estão me dizendo que não está funcionando a avaliação de desempenho. Então, gente, não adianta falar, não, é assim, pronto. Ele é que não está entendendo. Então, muda muito essa forma da gente abordar o cliente interno, de realmente, quando a gente traz também mais um elemento aí para compor, né, tudo isso que está muito conectado, quando eu trago a visão do RH Business Partner, onde ele está na ponta, ele está entendendo, e aí qualquer profissional de RH ele pode assumir essa posição de estar ali entendendo o negócio, de estar ali compreendendo a demanda do cliente, eu consigo ser mais assertivo nas minhas entregas. Eu consigo adaptar aquilo que até então, até a Ana ontem chamou de one fits all, né? Essa ideia de que, esse modelo serve para todo mundo. Não, a gente está falando cada vez mais de customização, a gente está falando de algo que você vai entregar valor mais rápido e de forma mais frequente para o cliente. Então, quando a gente fala de aprendizagem, a gente vai falar sobre isso amanhã, o quanto que eu passo a diminuir, inclusive, as minhas entregas. É muito melhor você estar mais constante desenvolvendo as pessoas do que ter um evento o ano inteiro que você tira todo mundo do trabalho, faz lá um evento de 2 dias num hotel fazenda e aí eu faço um team building e pronto. Eu já tive um alto custo, um alto valor, um alto planejamento e aí tá tudo bem. Então não preciso mais desenvolver o líder. Não, quando a gente fala de conceito ágil, pegando também esses exemplos, eu faço as chamadas pílulas. Eu tô ali constantemente entregando valor de forma mais rápida, de forma mais ágil, de menor impacto também, que eu vou... menor impacto não, desculpa, gente. Mas com menor tempo e com maior impacto, porque a ideia é essa, é que você vá agregando valor com o tempo e vá criando uma consistência, tá? Então, o que a gente precisa estar atento quando a gente fala de RH ágil, do modelo de agilidade dentro do RH? Principalmente a questão burocrática, principalmente o quanto que você espera uma série de validações para poder lançar tal programa enorme e tal. Então, você tem que pensar o que você pode ir fazendo para diminuir e acelerar essa forma de entrega. O quanto que você também vai ter que repensar os comportamentos na empresa em termos de hierarquia, de controle, porque as tomadas de decisão acabam sendo mais rápidas e as pessoas vão assumir os riscos. Então, como é que você empodera as pessoas, autorresponsabiliza as pessoas para que isso aconteça? Então, tudo isso está conectado, tá, gente? E principalmente o quanto que você vai descentralizar a informação para aí sim empoderar as pessoas para que elas tomem as decisões. Então,
é dentro de uma indústria, e quem me conhece, quem sabe da minha trajetória profissional, eu trabalhei durante um período tanto em mineração, indústria automobilística, então é muito comum a gente ver, né, essa questão de tomada de decisão em relação à produção. Então tem aí um conceito que inclusive tá tudo aí dentro do conceito de Kanban, de Scrum, isso sempre existiu. O que a gente está fazendo nesse momento, trazendo essa abordagem, é realmente conectando, fazendo sentido, né? Utilizando de metodologias que já existiam e fazendo com que a gente mude essa visão e mude essa cultura. Então, num momento como esse, em que a gente está vivendo essa situação de crise, é muito bacana para a gente pensar qual está sendo a nossa atitude no momento, o quanto que a gente está sendo ágil, sim, nas nossas tomadas de decisão, na nossa capacidade de reagir, na nossa capacidade de compreender, na nossa capacidade de entregar valor, na nossa capacidade de assumir risco nesse momento. Então, tudo isso é algo que a gente tem que refletir, e foi esse convite que eu quis trazer aqui para vocês, dentro desse tema que eu adoro. Eu ficaria aqui falando por